Caros amigos, sejam muito bem-vindos a Camprime Conecta, o podcast oficial da Camprime Solution. E hoje nós temos aqui um grande convidado. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre confiabilidade na manutenção, indústrias 4.0. Então vão lá, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vão lá, ativa o sininho, comente, compartilhe, né, vão lá seguir a gente aí no nosso canal. Ajuda esse projeto da Camprime, é um projeto que é feito para você, pra gente aí, ó, bater um papo legal, um papo bacana. Então eu vou chamar a vinheta, logo após a vinheta, a gente vem aí com o nosso convidado. Sobe a vinheta. Fala Diego, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Desde já, cara, agradeço aí, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui com a gente, sabe? Cara, é muito bom ter uma pessoa com seu know-how aqui, com a sua experiência. E eu gostaria de passar a palavra para você falar um pouquinho aí, né, da sua trajetória, da sua vida, do que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, qual é a conversa, né, qual é esse bate-papo saudável aqui para o pessoal no dia de hoje. Fique à vontade, viu. Claro. Obrigado, Wesley. Primeiro de tudo, agradecer o convite aí, é um prazer revê-lo, né. Vamos bater um papo aí, compartilhar aí com seus seguidores, com o canal. Vamos falar um pouquinho de confiabilidade, indústria 4.0, né, qualidade de mão de obra, preditiva e primeiramente também, né, parabenizá-lo aí por essa iniciativa, eu acho muito bacana, né. Nosso segmento precisa disso, a gente traz um pouquinho mais de humanidade para a conversa, né, às vezes a gente está um pouco distante das pessoas, e aí traz um pouquinho mais de humanidade, deixa um pouquinho mais próximo, e uma conversa aqui de uma maneira um pouquinho sair um pouquinho do tecniquez, do corporativo e falar um pouquinho mais do que a gente entende de uma maneira mais agradável. Estou aí à disposição, espero contribuir bastante com vocês aí. Pô, Diego, pô, já contribuiu bastante, como eu disse, né, cara, a gente precisava de uma pessoa com essa experiência pra gente trocar ideia aqui no nosso canal, e a ideia é essa, ô Diego, é trazer um bate-papo leve, né, um bate-papo que ali onde as pessoas possam conectar aí, né, possam entender um pouquinho da manutenção preditiva, ou manutenção em geral, né, que é o nosso foco. E eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje aí, envolvendo um pouquinho de confiabilidade, né, um pouquinho de indústria 4.0, né, a gente vamos aí trazer aí bastante informação para as pessoas aí. Mas me conta um pouquinho, Diego, eu conheço já a sua história, é só para o pessoal conhecer como é qual é a sua história, como é que você, vai trazer de hoje aí, né, o que você é formado, o que você já passou por esse tempo aí de preditiva, quanto tempo de preditiva você tem aí? Por gentileza. Legal. Então, pessoal, Diego Cavalieri, né, como vocês estão vendo aí, o meu nome. Trabalho aí na área de manutenção preditiva, confiabilidade, o mundo da manutenção de um modo geral. Se a gente somar todo o tempo aí, nós estamos próximo de uns 25 anos já, né, bastante tempo. A ausência de cabelo aqui já entrega, né, que a gente tem bastante tempo de estrada. Minha vida sempre foi voltada ali para a área de preditiva, né, comecei ali lá no início dos anos 2000, né, trabalhando com preditiva, fazendo, parte operacional mesmo, né, então a parte de campo ali, né, aquela grande escola do campo, né, onde a gente Uhum. vai ali, aprende, né, fazendo coletas, analisando, trabalhando em inúmeros tipos de planta. Depois, com o passar do tempo, passando pelas áreas ali de coleta, de análise e tudo, gestão de contratos por muito tempo também, né, área de engenharia de um modo geral, em um dado momento eu me deparei aí com a engenharia de confiabilidade. Me vi ali um caminho muito interessante, me chamou muita atenção, gostei bastante, eu sou um cara muito da área técnica, então me chamou muita atenção, muito racional, cálculos, né, me chamou a atenção. Fui ali. Eu sou engenheiro eletricista de formação, né, mas atuando na área de preditivo e manutenção me levou a outros caminhos, então tenho algumas pós-graduações na área de manutenção, de confiabilidade, projetos, né, então estou me aventurando agora num mestrado, então essa jogada aí toda
a minha história um pouco dentro desse mundo. Já trabalhei em empresas de serviços, já trabalhei em uma grande empresa também do ramo sucro-alcooleiro, né, retorno agora recente para o setor de serviços. Então a minha vida sempre teve aí entre preditiva, manutenção, confiabilidade, serviços, agronegócio, e além de todas as plantas que a gente já teve a oportunidade de trabalhar. Em termos de território brasileiro, já trabalhei em quase todos os estados, tive algumas oportunidades fora do país também de trabalhar, né, e somado tudo isso aí, nós estamos chegando aí nos 25 anos de história já. Pô, bacana, viu. E pessoal, eu já tive o privilégio de trabalhar com o Diego aí, né, na nossos anos aí atrás aí. É muito bacana a sua história, muito inspirador, né, Diego. E assim, entrando um pouquinho no assunto aí sobre tecnologia aí, né, as tomadas de decisões aí, aquela tecnologia que promete tudo, mas não entrega nada, né. Quando você olha lá para trás, Diego, quando você olha lá para trás, lembra de alguma tecnologia ou sistema que chegou aí com o discurso assim: "Ó, vai, revolucionar a manutenção", mas na prática não gerou o valor esperado. O que que faltou aí nessa tecnologia aí? Faltou processo, pessoas? Tem, Diego? Você tem esse essa lembrança aí? Quando a gente fala do mundo de manutenção, vamos restringir nesse momento ao nosso mundo de manutenção, né. Então se a gente olhar historicamente, num passado não muito distante, era meio que uma heresia falar um pouco de tecnologia dentro da manutenção, né. A manutenção era um centro de custo, né, um mal necessário, pouco investimento, né, e até a própria persona do manutentor, ela não era bem vista dentro de uma estrutura. E quando a Uhum, gente leva a tecnologia, a gente pode entender que até lá nos inícios dos anos 90, finalzinho dos anos 80, quando começa a própria análise de vibração como um modo tradicional que a gente conhece, foi uma inserção de grande tecnologia, né. E hoje, passado todo esse tempo, você olha para a manutenção, vamos falar em análise de vibração especificamente hoje, do modo tradicional ainda, coletor na mão, fazendo coleta com acelerômetro ali. Pô, isso inicia lá naquela década, sendo ali sim uma tecnologia, né, chegando algo novo, né, disruptivo para até o momento. E hoje você vê, depois de tanto tempo, quanto isso permanece ainda com grandes dificuldades de você colocar isso dentro de uma estrutura de manutenção, dentro de uma estratégia. Então, na verdade, e aí isso vai avançando, né, vai aparecendo equipamentos, né, a gente pode entrar até um pouquinho na parte de filosofia, que a filosofia fala pra gente, quando a tecnologia ela chega num ponto, ela não volta, ela não regressa, daí é daqui para frente. Então, quando a tecnologia chega, ela chegou para mudar algo, mas o que manda, na verdade, o que eu entendo que é o seguinte, é o quanto você está preparado para utilizar essa tecnologia, e aí tange no que você tem de processo, o que você tem de governança, o que você tem de pessoas, o quanto você está disposto a investir. Então eu acho que, na verdade, o problema nunca foi a tecnologia, né, eu acho que o problema sempre foi você não estar preparado, você não estar trazendo isso de fato para uma estratégia, para uma rotina, para algo nesse sentido. Então você traz a tecnologia e uma ferramenta, a ferramenta nunca é culpada, a tecnologia nunca é culpada de algo não dar certo. Não é ela que não entrega. Na verdade, ela traz realmente, talvez ela não foi colocada no momento certo, no contexto certo, na estratégia certa e não teve o apoio devido. Então, quando eu olho para a tecnologia, todas elas são absorvíveis e são aceitáveis. O que vale é você entender em que momento você está. Não adianta você vir agora e vir com uma super tecnologia de análise de vibração, por exemplo, mas você tem ali dentro mecânico batendo rolamento na morsa e não tem nenhum plano de lubrificação definido. Então, aí fala: "A tecnologia não deu certo". Na verdade, não foi bem a tecnologia, foi talvez o momento em que você inseriu ela. Então, na verdade, a tecnologia ela sempre vem, é lógico, em termos comerciais, quem vende sempre vai colocar ela como a revolução, né, mas de um modo geral, ela deixa de entregar, na verdade, não pela ferramenta, mas pelo contexto qual ela foi colocada. Então eu entendo que é mais isso. Então a tecnologia promete entrega, mas você tem que saber o momento de colocá-la na estratégia, saber usar, colocar pessoas que tenham capacidade de absorver e usar ela da melhor maneira. bacana. Bom, Diego, entrando aí nessa digitalização, né, hoje se fala muito aí questão de IA, sensores, plataforma.
Na sua visão prática, né, o que realmente gera resultado no chão de fábrica? Qual que você vê aí, ô Diego, questão de autoridade técnica, conhecimento de campo, o que pode gerar nessa nova moda aí de sensores, IA aí, o que você vê sobre isso, Diego? Então, Wellington, eu entendo o seguinte, cara, quando a gente está falando de digitalização, né, talvez modinha, talvez leve a gente um pouquinho lá para algo um pouquinho mais rede social da vida, né. Mas eu entendo como ondas, né, eu entendo que se a gente pegar uma curva de evolução da manutenção, nós tivemos ondas. E a Uhum, digitalização chegando agora muito forte, de forma industrial, ela tem vindo de fato como uma onda, né, e como toda onda vai ter gente que sabe surfá-la, tem gente que vai entrar de gaiato, tem gente que só vai pegar a onda e aproveitar o momento ali, então, eu entendo que a digitalização nesse momento industrial, ela é uma onda. Então cabe você determinar, né, a gente sabe que nesse tempo todo que a gente falou de história, né, de questão profissional, a gente tem alguns gurus na vida aí, né, que vai nos auxiliando, né. E eu tenho um guru aí nessa parte de tecnologia que me fez uma frase uma vez, o nosso Eduardo Beltrame aí, uhum. que ele fez uma frase, ele pegou uma frase nessas andanças dele pelo mundo aí, e fez muito sentido, né. Se você partir pra digitalização ou coisa desse tipo, mas isso não te trazer algo de valor agregado lá no seu produto final, né, naquilo que a sua empresa existe para fazer, né. "Ah, eu sou uma empresa de bebida e entrego a bebida X". Se a digitalização toda ela feita não me entregar um valor agregado lá no meu produto final, de fato ela é uma modinha, né, você trouxe ela num contexto totalmente fora do que você precisava. E eu acho que o grande erro hoje tá em você entrar na onda, querer surfar essa onda, mas não saber a sua dor concreta. Qual que é a dor? O que que tá pegando de fato no seu chão de fábrica? Porque a tecnologia tá ali, a digitalização vem massiva, cara, e você vai ter a cada dia, para quem acompanha aí o mundo, sabe, cara, todo mês, toda semana, se quiçá todo dia, você vê lá, tem uma coisa nova aparecendo. É um Sim, software que integra aqui, é um sensor que mede ali, é um sistema que tem IA e assim vai. Né, mas, de um modo geral, você precisa trazer isso para a realidade, né. Que dor que eu estou sentindo? O que que tá afetando? Porque senão eu vou sair colocando sensor para tudo quanto é lado, né, vou sair fazendo dashboards lindos, colocando na parede, colocando ali para visualização, mas ele não me traz nada, ele não me ajuda a encurtar a decisão, tempo de decisão, ele não me ajuda a tomar a decisão, ele não está me agregando lá na frente, né. Então, quando a gente fala de digitalização, de novo, ela chegou para ficar, não volta, não tem revés nisso, é daqui para frente cada vez mais avançando, é um mundo que não volta atrás, mas a gente tem que entender que, se não bem utilizada, se não bem definida, você vai ter um grande problema ali na frente, você não vai conseguir mensurar aquilo que está te trazendo. Vai ser algo bonito em muitos casos, vai ser algo que sim. alguns estão usando como trampolim, né, eu vou digitalizar minha planta e aí sobe de status, sobe de cargo, né, ganha uma visão global, enfim, coisas desse tipo, mas na hora que você vai ver ali na ponta, no resultado mesmo real, que dor que aquela digitalização curou ali dentro? Não, aí sim, aí a gente pode usar essa palavra modinha. Eu entrei na por isso que eu falei onda. Eu surfei a onda, mas não sabia exatamente onde ela ia me levar, então eu acredito que esse seja a grande diferença aí entre você falar de avanço real ou uma onda que está passando. Então, entender exatamente que dor que ela vai curar, que decisão que ela vai ajudar, ela vai encurtar seu tempo de tomada de decisão, né, digitalizar por digitalizar, não vai te agregar muita coisa em termos práticos. Sim, Diego. E também tem um outro lado, né, Diego, com essa digitalização aí, né, com esse novo formato, tem muitas empresas aí que estão um pouco desesperada, né. Deixa eu explicar o motivo. Uhum, Pô, tem pessoas que quer oferecer, o sensor. "Ah, eu quero o sensor porque tá na moda de 4.0, tá na moda", vamos dizer assim, né, tá na moda de IA, e não acaba entregando o que realmente uma empresa precisa, o que realmente o cliente precisa, né. Só quer entrar aí nesse mundo, nessa geração para dizer que também entrega sensores online. Isso aí é um grande perigo, né, Diego, hoje em dia, né,
até mesmo para técnica, né, trazer aí, poxa, tem pessoas ainda, como eu disse no outro podcast, tem pessoas que não acreditam na preditiva ainda. Aí quando pega uma situação essa situação, acaba deixando a técnica um pouquinho mais a desejar, não é, Diego? Você concorda? Sim. Concordo e vou acrescentar algo aí. Nessa trajetória que eu coloquei desses 25 anos, eu tive um momento que eu tive numa grande empresa do agronegócio, né, no setor sucroalcooleiro, e eu era departamento corporativo e ali se definia muitas estratégias de manutenção, da qual a preditiva passava pela minha mão ali, né. Uhum, E como eu sou da a minha origem é o serviço, vender produto, né, e eu estive dos 2 lados, e quando estive do lado de lá, vamos falar assim, que era o lado corporativo, eu fui bombardeado por empresas apresentando soluções. Como uhum, minha origem é de serviço, eu sempre ouvi, né, sempre estive disposto a ouvi-los, porque eu sei da importância, né, eu já estive do outro lado, eu precisava conseguir uma abertura em uma grande empresa, então eu sempre, né, de forma cordial e ética, eu sempre recebi as pessoas, questionei tecnicamente até onde era viável, mas ali você começava a ver algumas diferenças grandes, né, onde quem estava surfando a onda porque sabia o que estava fazendo, e alguns uhum, aventureiros, né, algumas sem preconceito nenhum e muito menos, classificando como bom ou ruim, mas muitas startups entrando no meio disso, né, muitas pessoas, às vezes, com pouco conhecimento técnico ou de campo ou necessariamente de manutenção, vindo para falar com você sobre estratégia de manutenção, que um sensor revolucionaria a sua manutenção e quem está lá dentro sabe que não é bem isso. Então, entra um pouco nisso, e aí vem as questões comerciais, né, e todo mundo quer vender, quer apresentar, e aí começa essa guerra comercial. E se a pessoa que tiver, como eu estava naquele momento, o conhecimento técnico para tomar a decisão correta, ele vai optar por uma tecnologia que não seja a que vá trazer o resultado para ele, né, nesse sim, desespero do mercado de apresentar sensores, porque a digitalização, os sistemas IoTs, essa revolução da indústria 4.0, ela não passa somente por sensores, ela passa também por sensores, ela passa por inúmeras outras coisas. E aí eu acho que tem aí é um vale perigoso de navegar. Eu vou te dar um exemplo recente que eu passei, né, eu tô novamente no setor de serviços, fomos falar com um cliente, uma grande empresa do cenário brasileiro, uhum, de repente o cara nos colocou questionamentos, de comparação entre tecnologias, e essa comparação tinha sido feita por um chat ChatGPT da vida, então isso é o que mais me preocupa, é onde as pessoas estão com algum tipo de informação ou nível de conhecimento um pouco raso, né, e aí é onde essa onda de digitalização pode cair num limbo aí perigoso, né. Talvez quem tem uma ação de marketing mais agressiva venda mais, mas talvez não seja a melhor solução, porque exato. falta conhecimento de quem está adquirindo, né, ou quem esteja talvez num dado momento aí jogando preço, né, jogando mais para baixo para conseguir. Então, é um cenário, assim, toda revolução que a gente fala, como é a revolução da indústria 4.0, ela traz, né, altos e baixos até que se torne um platô ali e estabilize. E aí alguns aventureiros, ou quem entrou nessa onda sem sabendo para onde que ia, acaba não se sustentando, né. Então, nesse aspecto em específico, o que eu deixo de aprendizado para quem esteve de um lado corporativo e hoje regressa ao setor de serviços tenha cuidado técnico ao definir e principalmente busque conhecimento para a tomada de decisão, né. Não se prenda a alguma ação de marketing ou alguma vantagem competitiva só no sentido de valores, Uhum. porque ali nós estamos falando de uma questão estratégica. Então, eu vou mais nessa linha aí, em relação ao ponto que você colocou aí. Não, bacana. Aí, pessoal, então fica mais a primeira dica, né, vai vir bastante dicas aí. Fica aí então fica essa dica, pessoal, não vamos aí entrar nessa moda de indústria 4.0, né, e você botou um ponto muito bacana do chat, né, todo mundo hoje em dia usa chat. Eu tive uma palestra recente, ô Diego, falando sobre o chat, né. Até quando, né, ele pode ser perigoso ou não, né, até quando ele pode afetar positivamente ou negativamente o trabalho, né, porque as pessoas, muitas vezes elas querem, facilitar um pouquinho, né, quer ganhar tempo,
acaba usando a tecnologia, mas muitas das vezes ela pode estar entrando aí num mundo aí que é sem fim. Então tem que tomar muito É, o que cuidado. a preocupação não é o avanço da tecnologia tão quanto da inteligência artificial, né, mas sim o regresso da inteligência de quem está usando, né. Então, é uma ferramenta ótima, cara, se você souber usar, ela vai te trazer retorno, como qualquer outra Uhum. ferramenta tecnológica que vai aparecer. Mas essa é uma fala que eu escutei em algum local que eu não me recordo agora, mas guardei bastante, que não se preocupe com o avanço da inteligência artificial, se preocupe com a regressão da inteligência de quem vai usá-la. Então eu acho que Exa esse é um ponto, ali bem sensível em relação a essa utilização. exato, não deixar cair na modinha, né, porque você deixa cair na modinha, Perfeito. acaba, né, aí ô Diego, assim, a tecnologia, né, você está vivendo aí, você usa muito bem a tecnologia, você já teve alguma situação, assim, em sistema que dizia uma coisa, e mas lá com a sua experiência, né, em campo mostrava outra, né? E como equilibrar essa confiança nos dados, com a leitura humana e com a leitura da máquina? Você já teve esse momento, Diego? Isso acontece, Wellington, e eu vou ser sincero para você que não acontece somente por avanço da tecnologia não, né, a partir Uhum. do momento, né, eu vou falar pelo exemplo da empresa que eu trabalho, lá em 2004, 2005, ela fez uma disrupção no mercado, que ela Sim, criou o que hoje é chamada de CMA, que é um Centro de Monitoramento de Ativos, que hoje é algo muito comum, mas isso quando se falava há 20 anos atrás era algo que, ninguém acreditava. E ali você estava fazendo justamente uma disrupção ali, né, onde você estava sim, colocando conhecimento técnico em campo para coletar, para interpretar ali o equipamento, mas você concentrava toda a inteligência de diagnóstico em uma central. Nesse momento, você começou a se deparar com isso já. Né, de vir a uma situação e depois você ter que entrar com mais conhecimento técnico para validar, revalidar ou até anular alguma coisa que possa ter vindo através dos dados. Quando a gente entra agora nessa questão tecnológica, sensores, eu entendo que isso só mudou o volume, né. Hoje, nós que somos da velha guarda aí, né, old school de preditiva, nós coletávamos em alguns casos equipamentos a cada um mês, né, a cada 30 dias ia lá e fazia uma coleta, mantinha a mesma condição operacional, né, os mesmos pontos de coleta, e tentava no máximo ter aquela fidedignidade das informações para traçar uma tendência que você pudesse tomar uma decisão mais com maior acurácia. Hoje, com a tecnologia, você tem situações dessa, você coloca um sensor lá e está vindo, né, está aparecendo com o advento da tecnologia 4.0, sensores lá, sensores coletando a cada 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, cada um de uma forma, né, você passa a ter elementos hoje que até então você não tinha. São elementos operacionais, condições operacionais que influenciam, por exemplo, na vibração do equipamento, na temperatura do equipamento ou no comportamento da máquina de um modo geral. Então hoje, você passa a ter um cenário onde condições operacionais geram situações que podem ser interpretadas como defeito, incipiente ou início ali, né, mas na verdade não são. E aí que entra que a gente falou, para você não se prender somente ao que o dado vai te entregar. Aí entra a expertise. Eu entendo que a parte humana ela não vai, entre aspas, "morrer" com o avanço da tecnologia. A tecnologia vai otimizar, vai melhorar, vai dar produtividade, vai automatizar muitas coisas, mas a decisão ainda está sendo humana. A inteligência artificial está entregando muita coisa, e até que essa inteligência, ela vai avançando e vai trazendo mais insights cada vez mais precisos, você vai se deparar com essa situação. Muitas vezes você vai ter que invalidar o que veio, ou ir a campo validar com uma análise específica, uma análise mais detalhada, né. Então, eu entendo que isso é um cenário que vai ocorrer, já ocorreu, vai continuar ocorrendo, faz parte do jogo, faz parte de uma curva de evolução tecnológica e de apuração dos dados e de conhecimento de todo esse processo. Então, eu não entendo como ruim, né. O que a gente já se deparou em muitas situações são, divergências de diagnóstico, né. Às vezes você tem o campo falando: "Cara, a minha máquina está com ruído XYZ, né, está acontecendo isso, tal". Aí você vai lá, faz análise de vibração, cara, não tem aqui, não tem frequência determinística nenhuma, não tem atrito, não tem nada, condição
dela vibratória, do modo geral, tá normal, não tem temperatura, o óleo tá legal, né, você já fez você já virou de ponta cabeça com as técnicas e não encontrou nada. A tecnologia hoje já traz que às vezes é uma condição operacional, cara, você está trabalhando ali em um dado momento com uma carga X, uma rotação Y, e isso está influenciando no equipamento. Vai quebrar? Não. É um defeito? Não, mas vai encurtar a vida útil? Provavelmente. Então são essas situações, eu acho que isso vai ser algo que vai acontecer, e aí o nível de maturidade vai se elevando e a gente não vai conseguir fugir desse tipo de situação. Ainda vai existir e a gente tem que ser tecnicamente responsável de entender que sim, e que tem que saber lidar com isso e transformar da melhor forma isso em um dado preciso, uma acurácia ali para que o laudo seja uma informação suficientemente capaz de fomentar uma manutenção correta. Então, eu entendo dessa forma. Bom, Diego, bacana, viu. Deixa eu te fazer uma outra pergunta bem interessante, viu. Em questão aí de coleta de dados, né, muitas empresas aí já coletam dados, fazem relatórios aí, né, mas a decisão não vem, né. Aí na sua experiência, Diego, onde normalmente esse processo quebra aí, né, e tá quebrando na análise, na comunicação ou aí na liderança? Como você vê isso, Diego? Cara, eu entendo o seguinte, a gente tem quando a gente falou, né, pô, a preditiva tradicional, ela tem um volume de dados X, né, vamos pegar a preditiva como exemplo. Quando a gente traz isso já para esse contexto indústria 4.0, digitalização, sensores aí, lá na ponta, né, coletando esses dados para a gente, o volume de dados aumenta, né. Na minha visão, eh o problema não está no dado requerido, né, Uhum, porque na verdade quando você tem eu tenho o costume de falar para o pessoal assim, principalmente quando a gente vai falar com algum cliente que está querendo ir para essa linha, né, de digitalização. Eu falo: "Cara, qual que é o seu cenário hoje? Você sabe exatamente onde que você quer atuar? Que tipo de dor que você quer sanar? Que tipo de problema que você quer ter? Ou que tipo de resultado que você quer ter lá na frente?" Se você não tiver essa visão, você vai começar a colocar mais sensores, mais dados e você não vai conseguir tomar uma decisão. A gente fala que quanto mais sensor você colocar sem ter um panorama de como que você está, você vai sensoriar o caos, né, você vai ter dados sim, do caos, não sabe o que sim. fazer. Então, a decisão às vezes ela não acontece, porque o volume de dados é muito grande e eu não tenho capacidade de tratá-lo, ou eu tenho capacidade de tratá-lo, mas não tenho capacidade de dar vazão ao resultado. Eu peguei esses dados, transformei ele em informação, em cima da informação eu consigo laudar, né, eu consigo ter um laudo, um diagnóstico de um equipamento, por exemplo. Mas aí eu não tenho mão de obra, eu não tenho tempo, eu não tenho, eh, uma estratégia voltada para corrigir de forma condicional a os problemas que eu encontro, né. Então, isso vem trazer um grande problema. Então, o volume de dados, a quantidade de dados, eu não vejo o problema no dado, desde que você saiba o que você está trazendo e tenha capacidade de analisar. Mas o principal é entender onde você vai trabalhar com isso. E quando a gente traz isso para um contexto atual, pô, você tem inteligência artificial trabalhando, e ela veio justamente para nos ajudar principalmente nisso, não somente, mas também nisso, né. Volume de dados grandes, auxiliar na tomada de decisão, ajudar em encurtar meu tempo de decisão, conseguir que eu tenha um valor agregado lá na ponta. E aí eu convido a todos que estão assistindo e a você, Wellington, dar uma olhada numa curva chamada curva de Gartner. Ela é uma curva que vai mostrar para a gente justamente sobre em que momento nós estamos em relações às tecnologias emergentes, às tecnologias que estão nesse momento acontecendo. É muito interessante, é mais da área de tecnologia, tal, mas vale muito para a gente, para aprendizado. E quando você olha para essa curva, a inteligência artificial, de um modo geral, ela está trazendo agora para a gente um momento de automação das coisas, vamos falar assim de forma bem mais simples. O que que é automação? Então eu estou pegando essa massa de dados, esse volume de dados, correlacionando, dando causalidade, clusterizando esses dados, trabalhando tudo isso, para que fomente uma maneira melhor de eu ter um diagnóstico ali na frente, né. Então, só que até a própria área de tecnologia entende que a IA não está fazendo tudo sozinho ainda, apesar de alguns aí vender no mercado que ela faz tudo, que ela entrega tudo, que ela te dá de mão beijada um laudo ali. Não é bem assim, a gente tem que ser tecnicamente responsável a falar que, sim, está muito avançado, avança a cada dia, aprende a cada dia, está entregando mais a cada dia, mas esse momento ela está automatizando. Então quando a gente está falando: "Pô, existe muitos dados, mas a decisão não acontece". Será que você não está sabendo automatizar isso?
ou talvez aquilo que está automatizando esses dados para você não está te ajudando a fomentar uma decisão. Então, é muito importante que você saiba tratar esses dados, saber que isso venha num volume, às vezes, até muito grande, e você vai automatizar isso de alguma forma. Essa questão de correlacionar grandezas, dados, de um modo geral, trazer isso numa informação que dê causalidade, ou seja, ele te dá uma causa daquilo que está acontecendo, eu acho muito bacana, eu acho que é ali que caminha. Então, não é a decisão, na maioria das vezes, está na pessoa, né. Então ela precisa definir, assim, eh, em que escala, né, quem decide? Quando decide, através do que decide, né. Aham. Então, eu vou decidir através de um diagnóstico vindo da IA? Beleza, eu tomei essa decisão, eu sei os riscos que eu estou correndo, eu vou lá e tomo a decisão. Não, eu vou tomar a decisão somente depois que o Wellington, meu analista de vibração, validar esses dados. Ok, mas quem decide, né. Então, a partir do momento que você tem dados, a decisão ela não acontece porque você não define quem decide, que hora que você decide, com base em que você decide. Então eu acho que essas 3 perguntinhas, quando elas estão bem claras, os dados nunca vão ser um problema, eles vão chegar e vão te auxiliar. Aí, a tecnologia, IA, tudo isso que você puder agregar e trazer, só vai corroborar para o seu resultado final. Então, automatizar é a linguagem de momento, então por isso que eu convido a vocês a olharem, chama curva de Gartner, pode colocar aí no Google da vida aí, você vai encontrar, é Uhum. legal, é interessante, e dá um direcionamento bacana pra gente. Olha que bacana, pessoal. Segunda dica, hein. Olha aí, tem mais uma dica aí. Poxa, bacana, Diego, eu não sabia, eu vou pesquisar e eu vou deixar no link, tá, pessoal, ali do nosso vídeo aqui. Lembrando que o nosso vídeo completo ele vai lá para o YouTube, né, siga o nosso canal lá, e depois a gente teremos aí alguns cortes aí nas redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, enfim. Mas bacana, viu. Mas aí, Diego, você entrou num ponto, a gente tem os dados, né, mas também a gente não sabe ali muitas das vezes tomar a decisão, precisa ter uma quem vai tomar a decisão com os dados. Aí que eu vou entrar um pouquinho em confiabilidade, Diego, sabe, porque olha assim, em algum momento aí na sua trajetória, você percebeu que não era mais um problema técnico, mas sim cultural. Como eu vou explicar um pouquinho mais. A confiabilidade, né, ela não é ferramenta, mas é cultural. O que mudou quando a empresa entende isso, né, quando a empresa investe um pouquinho mais ali no seu colaborador, né, e falar um pouquinho de confiabilidade, Diego, que muitas das vezes as pessoas entendem confiabilidade como tudo. Tudo é confiabilidade, tudo. Mas que realmente o que que é confiabilidade, Diego? Por gentileza. Não, legal. Até para que a gente não deixe a conversa muito no techniquez, a Sim. parte de confiabilidade, ela ficou um pouco deturpada, né, Uhum. e as pessoas que acompanham aí o avanço da confiabilidade no principalmente vamos falar de Brasil, a nível Brasil, né, a partir do momento de algumas, né, alguns segmentos, tal. A gente tem algumas pessoas muito boas aqui, né, aí fica um abraço para o Denis Mortellari lá da SQL, que manja muito dessa área, né, RCM principalmente. Então você vai entendendo aí o como isso é. Então o que que eu quero dizer? A ferramenta confiabilidade, ela ao longo do tempo a palavra confiabilidade, ela perdeu um pouco de força, à medida em que tudo era confiabilidade, ou era confiabilidade ou ausência de, né, mas no fundo, pessoas confundindo confiabilidade com confiança, então tinha umas coisas meio, né, então o que eu entendo é o seguinte, o problema nunca é a ferramenta Sim, nunca é o problema, mas assim, o problema da ferramenta é quando ela é colocada, em qual contexto ela é colocada. E quando a gente vai falar de confiabilidade de um modo geral, ela precisa sim estar enraizada na cultura, e quando ela não está enraizada na cultura, ela tem que vir sustentada pela alta gestão. Se a alta gestão não assumir colocar isso como um item de estratégia da sua companhia, da sua planta, da sua corporação de um modo geral ali, se ela não for sustentada, é muito difícil. Por quê? Ela não é algo que traz resultado prático já no curto prazo, ela sempre vai te trazer no médio e no longo prazo. E toda vez que ela traz no médio e no longo prazo, é o que sustenta muitas outras áreas da manutenção, né. Então, ela não é aquela manutenção de frente de batalha que a gente fala, né, ela é estratégica, ela trabalha ali. Então
realmente, se você tem uma companhia, uma planta, uma diretoria ou um departamento que ali ela entende confiabilidade não só como ferramenta, mas principalmente como uma cultura, aí Uhum, você consegue fazê-la, né, de um modo geral. Então, eu entendo que o grande desafio ainda é, até se para preditiva já é, imagina para ferramenta confiabilidade. Ela tem que ser cultural, ela tem que partir da cultura da empresa, ela tem que e ela tem que ser sustentada, né. Ela por si só já mostrou, né, nós temos inúmeros casos aí de sucesso, cases gigantescos de sucesso em grandes empresas, né. Nós temos literaturas muito boas comprovando isso, né. John Mowbray já colocou isso em livros mostrando o quanto isso dá certo e o quanto isso funciona e a metodologia a ser usada em RCM, por exemplo, né, mas a confiabilidade como um todo, né, sendo a RCM um braço ali dentro, a preditiva também, eu entendo o seguinte, é cultura, é cultura, tem que ser cultural e ela tem que ser sustentada sim, por algo de alta gestão, colocando isso dentro da sua estratégia como companhia, a sua estratégia como manutenção, porque é custoso, a gente não pode ser, omisso aqui em falar que não tem um custo, tem, né, pessoas têm que ser pessoas qualificadas, existem software, existem todo um trabalho que é feito de background, né, um trabalho que você tem que fazer ali por trás, né, todo para conseguir chegar a um resultado lá na frente, e ele é construído ali na linha do tempo, então, né, não é tão simples. Então eu entendo que sim, é uma questão cultural, a ferramenta nunca é um problema, ela tem que ser sim. colocada no momento certo, na estratégia correta e no contexto correto, e tem que ser sustentada aí por um projeto, por uma a alta direção, ela tem que ser sustentada ali. Sem cultura, eu acredito que nenhuma ferramenta e nenhuma tecnologia se escala. Então, é cultural sim, a ferramenta funciona, dá muito certo, mas é cultural. A gente tem que fazer isso enraizar, né, e fazer acontecer. Então eu entendo que seria isso a abordagem mais sobre esse tema. Sim, Diego, tem muita situação, tem muitas empresas ainda, Diego, que ela quer tratar um pouco de confiabilidade, mas ela precisa ainda mudar um pouquinho o mindset das pessoas. Por que que eu falo isso? Perfeito. Ah, tem lugares que querem colocar a confiabilidade à prática, né, a gente sabemos que funciona tudo, mas quando você vai estudar os dados, né, voltando ainda à estrutura de dados, não é confiável, porque a cultura ainda não está apropriado para aqueles dados. Por exemplo, um operador de máquina não opera de forma correta um equipamento, né, não tem dados, vamos dizer assim, dados confiáveis para a gente tratar e tomada decisões, né, tomar decisões corretas. Eu vejo muito ainda em algumas empresas, sabe, Diego, que querem trazer a confiabilidade, mas ainda precisa mexer um pouquinho na cultura dos colaboradores, né, mudar um pouquinho essa cultura, porque não adianta eu trazer a confiabilidade se lá embaixo, lá no campo, as pessoas não entendem isso. Bacana, Diego. Bom, tem um tema aqui também, Diego, tem uma pegando o gancho que você falou aí, preparando as equipes lá para o futuro, né, sem assustar ninguém, né. Muita gente da manutenção tem um medo um pouco da tecnologia, né, os mais antigos aí, questão de IA, automação. Se você estivesse conversando hoje com esse técnico, o que você diria a ele, né, para se preparar para o futuro sem ele perder o espaço dele, né? Qual o insight que você daria para esse profissional, Diego? Só para ele, né, Wellington, acho que para todos, né, acho que todo mundo hoje quando vê o avanço da tecnologia e quando a tecnologia chega colocando algo ali dentro daquilo que você tem como, entre aspas, "zona de conforto" ou zona de conhecimento, você vai ficar um pouco preocupado, né, onde que isso Uhum. daí vai. Mas o que eu acredito, né, que é o seguinte, a tecnologia ela vem, como a gente falou anteriormente ali, né, da curva de Gartner e tudo, então ela está chegando num momento que ela está automatizando muita coisa, né, no caso ali de Uhum. IA, mas sensores, ela está automatizando muita coleta. Então se a gente pegar o trabalho de um técnico hoje, boa parte dele, ou a maior parte dele, que é o que consome mais tempo dele, tá ali no campo, né, cara, vai no equipamento, sobe uma escada, desce uma escada, ponha todos os requisitos de segurança para acessar um equipamento, põe o sensor e mede, né, se o sensor não for triaxial, eu tenho que colocar ali um em cada posição, e a parte
de tempo de análise dele, se a gente for dividir o tempo dele, não é o maior tempo, e ali está a diferença. Então, se hoje eu tivesse que dar um conselho para um técnico não tenha medo da tecnologia, mas saiba trabalhar com ela, conheça ela, mas se aprimore, seja cada vez mais técnico naquilo que você faz. Seja cada vez mais especialista naquilo que você faz. Se a gente pegar análise de vibração específica, que é o que está mais bombando hoje de sensores, né, vamos falar assim, um técnico não vai perder espaço. Na verdade, ele vai ganhar tempo de qualidade para diagnóstico. Então, eu vou colocar sensor lá medindo e eu vou analisar. Então, para fazer um parênteses aí do tempo que eu tive nessa empresa de agronegócio, um dos projetos que a gente fez lá, né, era justamente colocar sensores, criar esse ambiente sensoriado dentro de uma planta, criar uma central de análise, uma central de comando ali onde a gente uma torre de controle, né, e nós entendíamos ali que o sensor não iria nos entregar tudo, que nós ainda precisaríamos de um técnico, mas não poderia ser um técnico só que soubesse coletar somente, mas que fosse um cara que tivesse uma capacidade técnica de analisar, fazer uma análise específica, se necessário, com um coletor de dados ainda, né, ele vai lá, pega um insight do sensor e vai lá e toma uma decisão, porque o sensor está trazendo dados, momento real, a cada uma hora, né, dinâmico, deixando ali para você o como que a máquina está se comportando e você vai lá e dá o diagnóstico. Então esse técnico só perderia espaço se ele não tivesse essa capacidade resolutiva, essa capacidade analítica. Então, o meu conselho hoje é para quem está no mundo da preditiva, no mundo da vibração, por exemplo, se especialize cada vez mais, busque conhecimento. O conhecimento de campo é experiência, é tempo, é vivência, são momentos que você vai passar. Você viveu momentos em campo, eu vivi outros, e a experiência Uhum. cada um vai viver a sua, e isso só o tempo vai trazer. Então, enquanto você vai trabalhando para conseguir essa experiência que só o tempo vai te trazer, vai conquistando conhecimento técnico através de cursos, certificações, seja lá o que for que você for buscar, mas tente buscar e estar cada vez mais especialista. Então, não tenha medo da tecnologia, mas saiba trabalhar com ela e se especialize naquilo que você faz. Eu acho que a partir daí, com a escassez de mão de obra que vai acontecer ao longo do tempo e já vem acontecendo, Exato. a gente até brinca aqui no interior, né, os placa preta, né, você está cada vez ficando cada vez mais, eh, difícil de encontrar no mercado. Então, Uhum. né, a gente tem que entender que isso está acontecendo, temos que ser realistas, é um problema grande de todas as empresas hoje, passar por isso, e cada vez mais você especialista naquela área, a tecnologia ela só vai ser uma ferramenta a mais para te ajudar. Eu acho que substituir, pode ser que eu esteja cometendo uma heresia aqui, mas vai ser daqui muito tempo. Ainda nós teremos muito trabalho e muito diagnóstico a Sim. ser feito por humano, com muitos insights sim, de tecnologia, de IA, e de avanço. Então não dá para não precisa ficar assustado, mas tenha que saber que a tecnologia tem que ser um aliado seu, você tem que saber trabalhar com ela e ser especialista naquilo que você faz. Não, eu concordo com você, Diego, plenamente, cara. Isso me traz um pouquinho da lembrança, eu tenho 10 anos aí, como eu falo aqui, né, 10 anos de preditiva não é nada, tá aprendendo ainda. Quando começou lá quando eu estava fazendo as coletas em campo, quando veio a era dos sensores, né, na minha cabeça veio isso, né, eu tinha isso na minha cabeça: "Caramba, se eu não me aprofundar mais, eu vou perder o meu cargo pra tecnologia, porque, cara, eu coleto, aí tem um sensor lá que faz o meu trabalho, e isso aí já foi um pensamento de muita gente, até que depois a gente começou a entender, né, que a tecnologia vai precisar ainda mais de pessoas capacitadas para Sim. conduzi-la, né, em questão de análise. A gente está com um projeto aqui na empresa que eu estou trabalhando atualmente, um projeto de monitorar online todos os equipamentos. E e isso vai demandar muito mais de mim, né, que estou à frente, do que, de não ter uma pessoa ali para conduzir. Então, como você Com falou, certeza. como você falou, a pessoa precisa ter ali, ela precisa se capacitar. Né, ela precisa, interagir com a tecnologia, não se assustar, né, e trazer isso aí como um aliado para ela, né. O erro mais comum, ali, o Diego, é o seguinte, trazendo um pouquinho aqui pra empresa, né, formação de equipe. Se hoje, se vo assim, Uhum. na sua visão, as empresas elas estão errando um pouco, vou dizer assim, errando entre aspas, né. Você acha que as empresas elas estão investindo mais em tecnologia e deixando ali a formação, o desenvolvimento de pessoas um pouquinho de lado? Isso pode afetar, o Diego? Você já viu situações
da empresa é investir mais na tecnologia, mas não investir ali no desenvolvimento humano. Isso acaba também sendo um ponto negativo, né não, Diego? Sim, e tem que ter um equilíbrio, Wellington. Esse equilíbrio Hã? ele tem que existir, né, como a gente falou, né, até filosoficamente, a tecnologia ela não volta, ela chegou para ficar e ela vai avançar cada vez mais. Como a gente já falou anteriormente, o contexto que ela vai ser colocada, a sustentação, a abordagem é o que vai dar o diferencial se você vai ter um resultado, né. Mas ela não volta, então a gente tem que entender que a tecnologia ela cada vez mais estará dentro das empresas e cada vez mais abrangente e cada vez mais ajudando nas tomadas de decisão. Só que se você não tiver o cuidado de ter um equilíbrio entre esse avanço tecnológico e pessoas qualificadas para trabalhar com essa tecnologia, você vai haver uma diferença muito grande, vai haver um abismo entre a sua tecnologia e as pessoas que estão trabalhando com ela. Porque a gente falou, ela ainda não está fazendo tudo sozinho, vai ter o ser Uhum, humano, não tem como, né. Pode ser que em um dado momento, talvez lá no futuro, não vamos ser hipócrita ao ponto de entender que isso não possa chegar a esse momento. Sim, pode chegar, né, mas ainda não é o momento. A gente sabe que tem muita coisa e até nível cultural brasileiro, a gente sabe que tem que evoluir muito. Mas num sentido de que eh, as empresas elas têm uma dificuldade muito grande em gerir conhecimento, em manter conhecimento e até contratar conhecimento, né. Então isso é um desafio muito grande. Então, principalmente hoje, se eu tivesse definindo uma estratégia de tecnologia na minha empresa, eu estaria preocupado em avançar tecnologicamente, mas ter um equilíbrio com as pessoas ali. Então, treinamento, capacitação, ter pessoas qualificadas a ponto de poder usufruir dessa tecnologia, né, a gente falou um pouquinho antes ali, eu vou pôr um monte de sensor, vai ter um monte de dados, mas eu não tenho quem olhar, eu não tenho quem executar a manutenção, então de que adiantou a tecnologia? Agora não, agora tem pessoas capacitadas. Eu tenho um baita diagnóstico de vibração, perfeito, a acurácia lá em cima, e o mecânico troca o rolamento batendo na morsa. Então, né, eu não qualifiquei não só as pessoas, eu também não qualifiquei as ferramentas. Então esse é um equilíbrio, né, que a gente tem que ter ali entre risco, custo e desempenho. Então é uma você manter esses 3 equilibrados ali é muito complicado, tá o desafio aí para os gestores de manutenção, gestores de empresa, conseguir fazer isso. Então eu acho que é mais um equilíbrio, tem que buscar esse equilíbrio. Tecnologia não volta mais, tem que buscar um equilíbrio e sim, capacitar equipes, treinar equipes, nunca vai deixar de ser um investimento ter pessoas qualificadas dentro do seu time. isso conecta muito, o Diego, no podcast passado aqui com o Rafael Carvalho, a gente tratou um pouquinho sobre isso também, né, é uma mão de via dupla aí, né. O técnico ele precisa, ter essa destreza de se capacitar, de querer aprender, de querer se desenvolver, e a empresa também ela precisa ter essas pessoas, capacitar essas pessoas, para que quando ela implantar um sistema de monitoramento online, essa pessoa tenha aí um know-how para conduzir, né, conduzir essa tecnologia, porque senão vai estagnar, né, ficar uma coisa estagnada. A empresa tem investimento, né, quer trazer tecnologia, mas precisa buscar no mercado pessoas, sendo que aqui dentro da casa dela tem pessoas que podem aí estar conduzindo essa tecnologia, né, Diego, você Perfeito. tem Tá em linha com o que você falou, se eu não tiver pessoas qualificadas, não adianta. Vamos pegar um exemplo bem simples de sensores, não adianta eu sair colocando sensores lá se eu não tiver quem analisar, tratar e interpretar isso. sim. E assim, vamos levantar um pouquinho aqui uma polêmica, mas antes, se você chegou aqui até agora e está gostando desse bate-papo, que eu tenho certeza que está, né, vão lá gente, vão lá, comente, compartilhe, né, curte, manda para o seu amigo, você que está iniciando na manutenção, tanto na preditiva, enfim, esse bate-papo é para você. E para você que já está na manutenção, né, que já está nessa jornada, então pega esses insights, vamos lá, traga aí para o seu dia a dia. Mas Diego, assim, levantando um pouquinho uma polêmica, vamos supor que o técnico e a empresa não faz nada para mudar, né, o processo ali, a cultura, a forma de decidir, não vai, eu não quero investir energia, não quero fazer nada, eu vou continuar desse jeito. Qual é o maior risco aí para as empresas e os profissionais nos próximos 5, 10 anos aí, quando a tecnologia já estiver já um pouquinho mais evoluída? O que que você acha que essas empresas e esses profissionais
no mercado vão sofrer, Diego? A gente colocou, Elton, eu entendo o seguinte, se a gente colocar aí numa visão de médio e longo prazo, Uhum, eu acredito que quem não evoluir, seja no sentido de skills de profissional, ou seja, no quesito tecnológico, não vai se sustentar, uhum, não vai se sustentar. O profissional não se sustenta no mercado se ele não evoluir na área dele, naquilo que ele trabalha, né, naquilo que ele se propôs a fazer, e a empresa também não conseguirá evoluir à medida em que ela não avançar tecnologicamente, porque cada vez mais a competitividade nos levará à necessidade de ter tecnologia embarcada, tecnologia nos fomentando tomada de decisão, encurtando o tempo de tomada de decisão, colocando isso como quesito estratégico, né. Então, isso é a palavra evolução, ela já traz, eu tenho que ir além, eu tenho que ir para frente, eu tenho que sair da onde que eu tô. Então, seja pensando enquanto companhia ou quanto profissional, se eu não houver uma evolução, né, se eu estivesse tendo involução que a gente fala, você vai perder vantagem competitiva. A empresa perde vantagem competitiva no mercado e ela tende a morrer lá na frente, e o profissional também. A sua vida profissional, você acaba morrendo profissionalmente à medida em que você não evolui. Então isso serve para os 2, né. E à medida que a empresa também evolui tecnologicamente, mas o profissional não evolui, seja ele fomentado pela própria empresa ou fomentado por um desejo interno de evolução, um vai avançar e o outro vai ficar para trás e vice-versa, né. Ou o profissional avança e a empresa ficou para trás, ele busca novas oportunidades, a empresa evolui tecnologicamente, o profissional não evoluiu, ela busca profissional para capacitar. Então, dado a maneira que está acontecendo as coisas hoje, não tem como você não pensar em evoluir tecnicamente, evoluir naquilo que você faz, né. A empresa que não evoluir se torna gargalo para ela mesma, ela não vai conseguir andar, ela vai conseguir cada vez mais, ela não vai conseguir mais caminhar dentro ali de um ramo competitivo, ela vai ficar para trás, e aí ela perde mercado, perde venda e assim vai. Então, como a gente falou anteriormente, ser um equilíbrio, né, entre avanço tecnológico e conhecimento, as companhias têm que pensar dessa forma também. À medida em que ela avança tecnologicamente, né, dentro do seu parque fabril, ela vai precisar evoluir com o profissional, então ela tem que fomentar isso também. Agora o profissional que quer se manter forte no mercado e cada vez mais ser aquele cara que vai mudar, tomar a decisão, ele também tem que evoluir, então isso tem que existir. E hoje as empresas sofrem muito com isso, né, fazer essa gestão, né. Então é um desafio, né, eh, e cada vez que você posterga ou deixa tardiamente para tomar alguma decisão dessa, o seu risco aumenta, né, em todos os quesitos. Então, e cada vez mais o mundo está mais rápido, né, a velocidade das coisas estão cada vez mais aceleradas, então tem que ser tomada decisão rápida e evolução é a palavra. Evoluir tecnicamente, evoluir com skills, evoluir até de forma, pessoal, um profissional tem que estar com a cabeça boa também, então o cara tem que entender que não é só a vida profissional que faz ele desempenhar um bom papel, né, tem todo um contexto aí que passa por N situações. É bacana, Diego, porque também aí ali, com esses avanços tecnológicos e avanço aí do mercado, e isso, não deixa a pessoa ficar acomodada, né. Tivemos aqui um bate-papo também no podcast anterior com o Gabriel, e ele colocou aqui de uma forma bem bacana que quando ele começou na Preditiva, ele via as dificuldades dele. Então ele começou a buscar ali informações, buscar treinamento, buscar para ele se desenvolver no mercado, porque se ele continuasse daquela forma, ele ia ficar para trás dessas com essas palavras, né. Então tem tudo a ver com o dia de hoje. Se você está aí, né, na Preditiva e quer evoluir, não deixe de buscar conhecimento. Uma coisa que a gente fala aqui, Diego, é sempre colar com aquelas pessoas que tá sempre um pouquinho à frente da gente, né, pra gente pegar ali a pegar carona e ir embora, né não, Diego? Sempre foi e sempre vai ser, Wellington. A gente, por mais que a gente busque conhecimento, né, vai atrás, né, estuda, faz curso técnico, faculdade, certificação, vai atrás de Uhum. conhecimento, né, assiste podcast que também nos ajuda bastante a aprender, a cada Sim, vez mais ampliar conhecimento, né. A gente tem inúmeras ferramentas hoje para buscar conhecimento, mas a gente sempre vai ter aqueles gurus, aquelas pessoas que nos ajudaram. Então, toda vez que você vê uma pessoa ali com conhecimento e que esteja acessível, é aquilo lá, você tem que colar ali do lado mesmo
e você vai Sim. aprender e a pessoa e a gente sabe que todo dia é um aprendizado novo, e cada dia que Uhum. você aprende, você sabe que você acaba descobrindo que você sabe cada vez menos, né, então você fala assim: "Pô, eu achei que eu já sabia bastante, eu aprendi mais essa", e assim a vida vai seguindo, e toda vez que a gente tem a oportunidade de ter pessoas com conhecimento próximo, é aquilo que a gente fala, né, colar do lado, é aprender a absorver, né, porque esse tipo de experiência não é graduação, pós-graduação, né, que vai trazer pra gente, Sim, sim. né, campo vai trazer bastante, mas assim, é esse convívio, é essa parte da gente A colar gente ali com colar pessoas ali que com pessoas conhecem, que são os conhecem, são nossos tutores, os nossos uhum. gurus, as nossas pessoas de confiança, isso vai nos ajudar bastante. Aí, que bacana. É mais um insight que você deixa aí. Bom, Diego, a gente está chegando aí ao nosso fim, né, eu não queria. O papo tá bem produtivo e é bacana falar sobre isso, né, falar sobre manutenção, confiabilidade, né. E eu já deixo aqui aberto aqui o convite para o segundo bate-papo aí, fique à vontade aí no dia que você achar, quiser, né, vir, as portas estão abertas, fica à vontade, a gente conversa mais. Pra gente finalizar, Diego, assim, eu gostaria, por favor, se você pudesse deixar aí uma mensagem forte, né, se você pudesse Uhum. aí, mensagem clara para quem trabalha com manutenção, confiabilidade hoje, né, sobre o futuro da área, qual seria qual seria a sua recomendação hoje, ô Diego, para essa garotada que está chegando aí, para quem já está, né, para quem quer desenvolver mais, qual é o seu a sua recomendação aí, Diego? Eu acredito que hoje, uma grande diferença para quem está entrando nesse mundo Uhum, é ser tecnicamente qualificado. Eu acho que cada vez uhum. mais a gente tem sofrido com qualificação, com mão de obra, então quanto mais especialista você for naquilo que você está se propondo a fazer, mais mercado você terá para trabalhar, né, as oportunidades aparecerão para essas pessoas. Entender que a tecnologia chegou para ficar e só vai avançar, então você não precisa ter medo, mas sim saber trabalhar e usufruir da tecnologia, né. Buscar evolução a cada momento, né, entender que cada dia de aprendizado, cada item aprendizado, se você se propor a melhorar 1% por dia, no final de um ano você evoluiu pra caramba, então, buscar conhecimento, buscar ser, de fato, o melhor naquilo que você faz, e saber que tudo tem seu tempo também, né. Não adianta você estar começando agora como um analista de vibração e já querer ser um guru aí que resolve N problemas. Você vai resolver sim, porque você tem capacidade, mas que você, obedeça ao processo, né. Obedeça bem o processo e saiba que algumas dores que você vai passar vai fazer parte do aprendizado, e se você estiver com a habilidade de sempre entender que vai haver mudanças. Caramba, eu vou anotar aqui também que serviu para mim essa essa recomendação que olha, é bacana isso, sabe, ô Diego, eu fico muito assim, não é empolgado, eu fico muito, é satisfatório ver isso, sabe, a evolução da Preditiva, a evolução das pessoas, e a gente precisa dar esse input para as pessoas, a gente precisa trazer essa inspiração para as pessoas, né, essas recomendações, né, que muita gente, pensa em desistir, fala: "Ah, eu acabei de fazer o curso de análise agora, eu não estou conseguindo identificar", como você falou, tenha paciência, capacidade, a gente tem a capacidade, mas tenha paciência de entender o equipamento, né, eu acho que tem que ter essa vontade de se querer todos os dias renovando aí, e a gente consegue aí, né, desenvolver a tecnologia, consegue entender a tecnologia e ampliar ainda mais, e ser aí um divisor de águas aí. Então pessoal, agradeço muito a sua presença, Diego, muito obrigado aqui mais uma vez, viu. As portas estão abertas aqui, pode vir a hora que você quiser, vamos Wellington, vamos bater um papo, vamos. Fiquem à vontade. Então, pessoal, hoje eu estive aqui com o Diego Cavalieri, né, a gente falou um pouquinho de tudo aqui. Falou tecnologia, falou de pessoas, confiabilidade, enfim. Então fica aí que daqui a pouco, pessoal, nós vamos estar lançando aí o vídeo completo. Acompanhe a gente nas redes sociais, lá no YouTube, no Spotify, lá no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Então a gente tem todas as plataformas aí. Ajude a gente nesse projeto aí, que eu acho que é
que é muito bacana, que vai abrir muita a mente de muitas pessoas aí, viu. E esse é o propósito do Come Prime Connect, é conectar as pessoas e abrir o entendimento. Então, fica aqui o meu abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.